Vou apagar meu passado vergonhoso e dar mais um passo rumo ao título de verdadeiro rei do harém. E o Jinvi entrou e imediatamente avistou um lago subterrâneo cristalino. Esse não é o lendário Lago dos Sonhos, capaz de conter os desejos? Murmurou ela. Então seu olhar se voltou para o canto mais profundo da caverna. Esses vestígios são... De repente, um barulho vindo de Li Xiaosu a fez estremecer. Preocupada, correu até ele. Júnior, o que aconteceu? Li Xiaosu estava sentado no chão, diante de uma pedra verde rodeada por pilares congelados. E o Jinvi arregalou os olhos. Isso é, a água gélida milenar. Ele cerrou os dentes, sombrio. Água gélida milenar, formada pela energia Yin mais extrema. Pode ser um tesouro de 1000 anos, mas não serve para aumentar a energia Yang. E o Jinvi ajoelhou-se ao lado dele, aflita. Irmãozinho, você está bem? Achei que algo terrível tivesse acontecido. Ele lançou um olhar irritado, xingando por dentro. Algo terrível aconteceu, sua tonta, pelo menos para mim. Em seguida, lembrou-se de sua vida passada, excesso de energia aí no corpo de um homem o deixava mais feminino. Mordeu o lábio inferior, tão frustrado que os olhos se encheram de lágrimas. Se eu beber essa água sagrada, não só meu tamanho vai mudar, mas toda a energia Yang que acumulei com tanto esforço vai desaparecer. E o Jinvi entrou em pânico. Júnior, você está chorando? Você está mesmo bem? Ainda chorando, Li Xiaosu tentou negar. Não, são lágrimas de alegria. Por que minha vida tem que ser assim? Ele ergueu o olhar para ela, os olhos brilhando. Sênior, essa deve ser a lendária água sagrada milenar. É suficiente para abrir os meridianos de uma pessoa. Por favor, leve-a. Ela congelou por um instante. Depois, balançou a cabeça. Eu? De jeito nenhum. Você encontrou primeiro, Júnior. Por dentro, ele fervia. Esse troço é lixo para mim. Mas por fora, fingiu consideração. Está tudo bem. Mesmo que eu bebesse isso, com o meu talento lento seria apenas desperdício de remédio espiritual. E o Jinvi hesitou, enquanto ele continuava. Se dividirmos, o efeito será reduzido pela metade. E para o melhor resultado, quem carrega a responsabilidade de reconstruir nossa seita, ou seja, você, é quem deveria usá-lo. Ela hesitou mais um pouco, mas recusou novamente, firme. Não. Você é quem deve tomar a água sagrada milenar. Justamente porque seu talento é fraco, você precisa dela mais do que eu. Eu consigo avançar apenas com treinamento. Com um olhar resoluto, completou. Então, por favor, aceite esse remédio espiritual e fique ao meu lado. Li Xiaosu ficou olhando, em silêncio absoluto, pensando. Essa teimosa ortodoxa, nem quando a comida está na boca ela aceita. Percebendo a expressão dele escurecer, ela chamou. Júnior? Mas ele já havia tomado sua decisão. Então vou fazer você aceitar, queira ou não. Ele segurou a mão dela e a encarou com olhos suplicantes. E, se for um pedido do seu Júnior? E o Jinvi corou levemente, surpresa. Ele então mergulhou o olhar no dela, falando com sinceridade. Sênior, você não percebe? Estou lhe dando esse remédio porque quero o melhor para você. Os olhos dela se arregalaram um pouco, a voz tremendo. Para mim, Júnior? Seu rosto ficou completamente vermelho, e ela gaguejou. Se você diz assim, então eu aceito. Por dentro, ele riu. Funciona sempre. Fala de irmandade e elas derretem como manteiga. Depois, retomou o tom sério. A água sagrada milenar é um remédio espiritual de atributo Yin. Você vai precisar de uma técnica interna de atributo Yin para suportá-la. Temos algum manual básico de cultivo Yin? Ela lembrou na hora. As escrituras das 3 verdades. Preciso memorizar os cânticos imediatamente. Os dois se sentaram para estudar. Enquanto ela lia, Li Xiaosu suspirou por dentro. Ela vira páginas como um furacão. Uma verdadeira gênia. Parece que nem precisa da minha ajuda para absorver o remédio. Ele a observava virar página após página, admirado. Então Yu Jinvi ergueu o olhar para Li Xiaosu. Pronto, já memorizei tudo, disse ela, surpreendendo ainda mais. Tão rápido assim? Ela caminhou até a Jade,
envolveu as mãos em um pano e ergueu cuidadosamente a água sagrada milenar. A água sagrada milenar, aquela que o Júnior abriu mão por mim. Olhando fixamente para o tesouro em suas mãos, decidiu que, acontecesse o que acontecesse, ela o absorveria. Sem hesitar, levou o cristal à boca. Mas uma dor aguda explodiu imediatamente, fazendo os olhos de Yudin-Vi se arregalarem. Seu corpo inteiro tremeu, sentiu o coração congelar como gelo puro. Li Xiaosu, que estava logo atrás, empalideceu. Sênior! Ela desabou no chão, respirando de forma trêmula. A energia ingélida rasgava seu corpo por dentro. Se isso continuar... De repente, fluxos de energia espiritual explodiram para fora de sua pele. Não consigo controlar meu Qi. Ela gritou. A força da energia em descontrole empurrou Li Xiaosu para trás. Ele ficou alarmado. O poder da água sagrada milenar e a força interna de Yudin-Vi estavam em violento conflito. Será que a energia Yin é forte demais para ela dominar? Ele viu a jovem agarrar o peito em agonia. Um péssimo sinal. Yudin-Vi abriu os olhos e percebeu que estava flutuando em um espaço vasto e vazio. Este é meu mundo espiritual. Correntes de Qi se reuniram em seus dedos. Certo, eu acabei de beber o remédio espiritual que o Júnior me deu. Preciso refiná-lo rápido. Mas antes que pudesse agir, despencou direto em um mar profundo. Quando voltou a abrir os olhos, estava diante de sua versão mais jovem, uma pequena Yudin-Vi que batia em corvos com um bastão, murmurando. Esse corvo exterminou toda a família das andorinhas. Estou apenas fazendo justiça. A pequena Yudin-Vi continuava batendo sem parar. Por que você está me julgando? Reclamou a criança. Então ela parou abruptamente, virando-se devagar. Seus olhos ficaram vermelhos como sangue, cheios de intenção assassina. Você sabe, por que as pessoas chamam você de monstro? A pequena Yudin-Vi avançou com garras afiadas, mirando sua garganta. Do lado de fora, Li Xiaosu estava tomado de desespero. Droga, mesmo com talento natural, a força interior dela ainda não é suficiente para suportar o Qi da água sagrada. Por isso o demônio interno aproveitou para atacá-la no ponto mais vulnerável. Ele cerrava os dentes. Eu achei que ela absorveria isso facilmente. Nunca imaginei que teria um demônio interno tão forte. Sem pensar duas vezes, correu até o corpo ajoelhado da Sênior, enfrentando o Qi descontrolado que chicoteava o ar. Eu não gosto de tocar nas pessoas, evito transmissão direta de energia. Mas, ao alcançar ela, colocou a palma no ombro da jovem. Não deixarei que meu investimento se transforme em papel higiênico. Um brilho dourado explodiu de sua mão. A voz de Li Xiaosu ecoou profundamente dentro da mente de Yudin-Vi. Acorde, Sênior! Ela estremeceu. Aquela voz. No instante seguinte, o demônio interno a estrangulava, então ela gritou. Júnior! A voz dele soou de novo, firme e urgente. Controle o Qi da água sagrada. Eu estou tentando, mas o demônio interno, ela respondeu com dificuldade. Do lado de fora, ele a segurava com força, instruindo. Recite as escrituras do Três-Yin. Conduza o Qi gélido pelo caminho que eu disser. Se você cometer um erro, entrará em desvio de Qi. O vento cortante rugia no vale escuro criado em sua mente. Li Xiaosu abraçava Yudin-Vi, sentindo quão feroz era o Qi-Yin. Ainda bem que a Yudin-Vi, qualquer outra já teria sido destruída por dentro. Ele respirou fundo. Eu não posso deixar minha Sênior, aquela que trará glória para mim e reconstruirá a seita Gongdong, acabar aleijada. Pensando nisso, começou a transferir sua energia para ela. Considere-se consorte, Yudin-Vi. Este Júnior já alcançou o nível de um mestre incomparável. Ele fechou os olhos, concentrando-se na transmissão. No mundo espiritual, o demônio interno apertava o pescoço dela com força. Diga, sibilou, olhos brilhando com crueldade. Por que as pessoas? Yudin-Vi agarrou uma pedra ao lado. E sem hesitar, esmagou a pedra contra a cabeça do demônio. O impacto fez o monstro urrar. Aproveitando a brecha, ela saiu correndo. O demônio interno enlouqueceu completamente. E Yudin-Vi sabia exatamente de onde aquilo vinha, o preço do poder com o qual nasceu. O demônio interno a perseguia sem descanso, como um predador esperando o momento em que ela escorregasse.
Ele lançou um soco direto contra o corpo de Yudin-Vi, arremessando-a para trás. Ela se chocou violentamente contra uma rocha, seus órgãos internos protestaram em uníssono, arrancando-lhe um grito de dor. O demônio interno avançava devagar, implacável. E o único pensamento dela era: vou ser devorada viva? Que humilhação! Quando Yudin-Vi estava prestes a desistir, uma voz familiar ecoou: não desista, Sênior. Ela sentiu o Ki de Li Qiaosu fluindo em seu corpo. Olhou para as próprias mãos, assustada. Eu consigo sentir o Ki do Júnior. Será que ele está transmitindo energia lá de fora? Do lado de fora, Li Qiaosu continuava despejando sua força interior nela. Acorde, Sênior. Não pare de circular o Ki. Mesmo com as mãos congeladas, ele nem cogitou recuar. Não deixe o demônio interno seduzi-la. Concentre-se em absorver o remédio espiritual. Sua voz ainda penetrava o mundo espiritual dela. Vou tentar abrir seus meridianos. Vai doer pra caramba, mas me dê essa chance. Ao ouvir isso, Yudin-Vi pensou, amarga. Lá fora deve estar um caos, tudo por causa do Ki que não consigo controlar. Quanta vergonha! Ela cerrou os punhos, culpando-se. E mesmo assim, meu Júnior arrisca tudo para me ajudar. Nesse momento, o demônio interno avançava enlouquecido contra ela. Yudin-Vi lutou para se levantar, reunindo todas as forças para um golpe. Eu também não posso desistir. Com o punho cerrado, ela o acertou bem no rosto. O impacto foi tão forte que o demônio interno voou longe e ficou preso sob um enorme pedregulho. Mas aquele golpe drenou completamente as últimas forças dela. Yudin-Vi caiu de joelhos, tossindo sangue sem parar. Então compreendeu. Entendi. O Júnior quer que eu absorva a energia da água sagrada primeiro, para recuperar minhas forças e então suprimir o demônio interno. Se o demônio aparece porque meu poder interno é fraco, a solução é simples. Ela sentou-se de pernas cruzadas, focou a mente e começou a circular o Ki, trabalhando em conjunto com Li Qiaosu. Restaurar energia. Tão simples quanto isso. Mas, ao longe, entre os escombros, o demônio interno começou a se erguer novamente. Metade do rosto completamente destruído, avançava em fúria absoluta. Do lado de fora, Li Qiaosu percebeu o momento decisivo. Agora! Ele acelerou a transmissão de energia. No mundo espiritual, o demônio parecia ser suprimido pela força combinada. E Li Qiaosu continuava dando instruções. É agora, Sênior. Abra os pontos Renzan, Danzan, Yinzao, Agaurin, um por um. Mas no meio do processo, Yudin-Vi contorceu o rosto de dor, os dentes rangendo. Li Qiaosu sentiu imediatamente e gritou. Não pare! Abra o meridiano Ren! Naquele instante, o demônio interno rompeu a supressão, avançando como uma besta furiosa, com as garras prontas para dilacerá-la. Mas Yudin-Vi abriu os olhos. E o demônio foi esmagado contra o chão por uma força invisível. Ele tentou se levantar, em vão, o solo cedeu sob ele, abrindo um abismo. Em um piscar de olhos, o demônio foi engolido completamente dentro de seu mundo espiritual. Do lado de fora, Li Qiaosu sentiu o corpo dela estabilizar. Suspirou aliviado. O Ki dela está estável, parece que absorveu o elixir com sucesso. Então elogiou. Muito bem, Sênior. Agora conduza o Ki em frio para o ponto Beiyue. Logo você atingirá o estado dos meridianos duplos. Dentro do mundo espiritual, Yudin-Vi ouviu suas palavras. E pensou, emocionada. Júnior, você tem certeza que está bem? Como sempre, você é o primeiro a pensar em mim. A imagem dele surgia repetidas vezes em sua mente. Treinando dia e noite para ficar mais forte. Se exercitando todas as noites para fortalecer o corpo. Sempre segurando sua mão com gentileza. Sempre entregando a ela as coisas mais importantes. Nós sempre nos apoiamos assim. Ela visualizou o sorriso radiante dele. De repente, seu rosto corou, seu coração de donzela batendo enlouquecido. Você sempre pensa em mim. Sou profundamente grata pela sua gentileza. Estou feliz, e um pouco triste também. Ela caminhou até a parede à sua frente. Determinada, murmurou. Porque eu quero que você aprenda a cuidar de si mesmo também.
E o Jinvi apoiou a palma da mão na superfície fria da parede. Graças a você, eu escapei de virar uma inútil. Nunca esquecerei essa dívida.